Pizza é uma poesia, pizza é um tratado, pizza é um prato que o mundo ama. Então, e a gente sabe que a melhor pizza do mundo, um jeito certo de fazer, eu não vou querer me atrever a fazer a melhor pizza do mundo, mas eu quero mostrar que sim, é possível fazer uma pizza super simples na air fryer. Acompanhe essa receita que vale a pena. Cozinha na sua casa igual eu cozinho na minha, aqui na Bahia. Nós vamos começar fazendo a coisa mais simples do mundo, que é pegar mais ou menos 100 ml de água morninha, 35, 40 graus, ok? É a temperatura de você botar o dedo assim, a temperatura do nosso corpo, facinho. Vou colocar 10 gramas de fermento em pó, um envelopinho daqueles de fermento em pó, misturar nessa água morna e juntar isso depois de bem dissolvido em 100 gramas de farinha. E essas 100 gramas de farinha já começada a fermentação, vou colocar então em 400 gramas de farinha de trigo, lógico. Vou começar a mexer. Lógico que eu não tenho toda o líquido que eu preciso, mas agora devagarzinho, eu tenho mais aqui 150 ml, eu não vou colocar ele de uma vez. Eu vou juntando o restante da água. E obviamente, no começo ela não vai ficar perfeita e a gente tem que trabalhar, a gente vai ter que sovar essa massa, ok? Vamos lá, devagarzinho. Daqui a pouco não adianta, eu vou ter que meter a mão aqui dentro, mas eu ainda vou evitar um pouquinho, vou trabalhar um pouquinho. Se você tiver uma batedeira em casa com aquele braço de fazer massa, não é aquele globo de bater Klein neve, ok? E nem a raquete que a gente chama de bater massa leve. É o braço, que parece um S assim, de bater massa pesada. Se você tiver, pode usar, bem mais fácil. Mas, cara, dá para fazer na mão super numa boa. Massa já está tomando aqui a consistência, dá uma olhada na consistência da massa. E agora chegou aquela hora que não tem jeito, tem que meter a mão na massa. Vou deixar esse aqui do lado e vamos começar devagarzinho a misturar bem, apertar bem e até isso aqui fazer uma bolinha, ficar uma massa bem homogênea. Quando é que você vai saber que tá bom? Quando a massa despregar, eu vou mostrar para vocês aqui, mas a massa vai despregar todinha e ela vai ficando cada vez mais homogênea. Tem que ter calma, não adianta querer fazer isso correndo. Paciência, trabalhando devagar, trabalhando com... respeitando o ingrediente, né? Muita gente fala que fazer pão são só 2 ingredientes, talvez 3 ingredientes, água, farinha, um pouquinho de sal. Eu vou falar para você que não é assim. Para fazer um bom pão, a gente precisa de uma água, a gente precisa de uma boa farinha, sem dúvida, a gente precisa de um bom fermento e precisa de um ingrediente que não pode faltar, que é respeitar o tempo de fermentação, o tempo de crescimento, o tempo do sabor se formar. Água e farinha, pela simplicidade, não é só uma coisa incrível, é uma combinação de bactérias que soltam o sabor de uma temperatura do ambiente. Olha, minha massa está tomando o formato aqui, olha como o meu bowl, o meu plano de trabalho aqui já está ficando bonitão. E aí, depois que eu fizer isso aqui, o que tem que acontecer? Eu vou continuar sovando por mais uns 5 minutinhos, fazendo força, não precisa fazer velocidade, vai só sovando a massa aqui assim, ó. Se você tiver na batedeira, lógico, fica mais fácil. Mas vamos falar que assim, ó, vou sovar ela um pouquinho mais e ela vai ganhar essa cara meio, tá vendo? Continua trabalhando até ela ficar um pouquinho mais homogênea. E quando ela ficar homogênea, nós vamos
deixar ela crescer. A gente pode cobrir isso aqui com papel filme ou com um pano úmido e esperar ela dobrar de tamanho, ok? Eu obviamente fiz uma receita antes, aqui ó. Tenho coberta com papel filme, olha o tamanho que ela ficou. Ela praticamente dobrou de tamanho. A gente está na Bahia, estamos no verão da Bahia, faz super calor aqui, então é natural que a massa cresça muito mais rápido aqui do que lá em São Paulo, ou no sul do Brasil, ou no inverno, mesmo aqui na Bahia. Então eu vou devagarzinho desgrudando a massa, eu vou sempre respeitar o tempo de crescimento. Qual que é o ideal? Que a massa praticamente dobre de tamanho do tamanho original. Deu para ver que ela tá maior e agora eu vou continuar trabalhando aqui. Olha a minha massa como é que ela tá ficando bonitona. Vou colocar um fiozinho de óleo. E agora é um pouco de sensibilidade. Eu vou jogando um pouquinho de farinha aqui dentro com a mão e vou trabalhar. E aqui na minha mão eu vou sentir a massa como ela vai ficando e obviamente somando mais farinha e mais óleo toda vez que eu achar necessário. Já tinha colocado um pouquinho de óleo, vou botar no total aqui, eu vou botar mais ou menos uns 50 ml de óleo. Ou seja, se eu comecei com 500 gramas de farinha, né, 100 gramas para fazer o fermento e mais 400 para fazer um empasto, agora eu vou botar mais ou menos 10% de gordura e essa massa vai ficando, olha a textura dela como ela vai ficando mais solta, ó. Ela vai ganhando uma textura super legal e essa gordura é o que vai me possibilitar fazer uma pizza mais super gostosa na air fryer, numa temperatura menor, mas ganhando algumas vantagens. Vamos trabalhando a massa aqui. Massa tá desgrudando, tá ficando boa. Eu vou botar um pouquinho mais de farinha porque eu tô sentindo na minha mão que a massa tá um pouquinho mais gordurosa do que eu gostaria. E eu quero ela gordurosa sem dúvida, mas eu quero ela crocante no final. Vamos lá, um pouquinho mais de farinha. Acho que eu botei muita, não tem problema, porque depois eu vou abrir mais as minhas bolinhas. Ó. Agora pegou o ponto. O que eu falei, dá um pouquinho de trabalho, mas olha essa textura. É muito legal trabalhar com essas massas. E no verão, de férias, dá para perder um pouquinho de tempo para fazer uma delícia. Tem uma coisa super legal aqui, você pode pré-assar essa massa. Eu vou mostrar para vocês como pré-assa e depois como termina. Vou pegar a minha bolinha de massa, ok? Vou jogar mais um pouquinho de farinha nela, para não poder grudar, e já vou passar para o plano de trabalho. Vou deixar minha farinha aqui, vou botar meu copinho d'água e vou dividir isso aqui em 6 pedaços mais ou menos, ok? Essas aqui eu vou fazendo bolinhas menores. E aqui sim, se eu tivesse tempo, e se eu tivesse um forno de pizza, e se eu quisesse fazer uma pizza como manda na Itália, eu ia deixar essas bolinhas aqui fermentarem mais tempo, talvez 48 horas. Não é o caso, eu vou fazendo essas bolinhas aqui. Agora eu vou trabalhar elas um pouquinho mais só para dar um bom formato nela. Então eu vou sempre puxando de fora para dentro, 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 de fora para dentro. E aí vou dar vou fazer assim, ó. E aí elas vão fazer a bolinha como tem que ser feito, ok? Mesma coisa aqui. Vamos pegar elas, vamos sovar mais um pouquinho de fora para dentro, 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 de fora para dentro.
A massa começou a ficar grudando na mão, pega um pouquinho de farinha, passa nela, venho aqui, começo a fazer a bolinha. E olha lá, mais uma bolinha de farinha feita. Mesma coisa, vou repetindo a operação sempre, ok? De fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, sempre dando uma empurradinha com... E quanto mais eu esperar aqui, mais vai crescer essa massa. Ela tá com pouca fermentação ainda. Minhas bolinhas estão feitas. Eu vou esperar mais um tempo. Como eu tô na Bahia, não preciso esperar tanto tempo. Vou esperar 1 hora e pouquinho. Tá calor pra caramba. Vai crescer muito mais rápido que em São Paulo. Lembra que essa aqui não é uma massa clássica de pizza. Ela tem uma quantidade de gordura bem maior que o normal, mas ela ainda cresce um bocado. Então vamos esperar mais um pouquinho. Olha, não passou nem 1 hora. Tá calor aqui na Bahia. Olha o tamanho que já ficou. Fermentação, tempo, é mágico. Fazer pão, pizza ou biscoito, chama do que quiser. É muito bacana e poder assar isso no air fryer é mais legal. Vamos lá, eu vou pegar um pedacinho, uma bolinha. Lembra que ela cabia na palma da minha mão? Olha o tamanho que ela ficou. Meia hora, 40 minutos. Eu vou pegar ela, se eu fosse abrir ela agora para uma pizza, tá, já daria do tamanho, mas obviamente não tá como tem que ser. Eu vou pegar um pouquinho de farinha, vou botar aqui no meu plano de trabalho, vou partir essa aqui no meio, ok? Vou deixar metade aqui e vou começar a trabalhar para abrir. Você pode usar um rolo, mas você pode ir abrindo assim, ó, só com a mão. Vai girando. Eu, obviamente, não vou fazer uma pizza grandona, vou fazer uma pizza brotinho, que a gente falava, lembra disso? Ou denuncia a idade. Brotinho é uma pizza pequenininha. E eu vou abrindo ela com a mão aqui, ó. E obviamente uma pizza, eu vou contar uma história para vocês. Uma pizza tem várias maneiras, né? Várias pizzas, digamos assim. Uma delas a gente chama in bianco. In bianco é quando você não põe molho de tomate, é uma pizza branca. E fica super legal. Eu acho que eu vou fazer esse daqui in bianco. E vou pré-assar a massa. Então eu vou abrindo. Lembra do seguinte: a farinha de trigo tem uma rede de glúten, que quanto eu mais trabalhar, mais dura fica a massa, mais elástica ela vai ficar também, mais menos elástica ela vai ficar, falando melhor. E aí você vem e estica a pizza, vou dar um exemplo, ó, e aí ela começa a voltar. Então quando a gente faz esses passinhos aqui, a gente abre ela um pouco e deixa ela aqui descansando. Tem aqueles truques que italiano sabe fazer, mas eu não sei fazer, que é de abrir. Mas o mais importante é o seguinte: a massa fica arredondada, não precisa, é uma questão de estética, mas para você ir fazendo é só ir fazendo assim, ó, esse movimentinho aqui, passando um pouquinho de farinha em cima, e onde ficar mais grossinha você dá uma puxadinha. A minha ficou bem média, mas lógico, você vai treinando, vai ficando cada vez melhor. Fazia muitos anos que eu não fazia pizzinha, ainda mais assim. Vamos deixar ela descansar um pouquinho. Enquanto ela descansa, eu já posso começar a meio temperar ela. Então vou pegar um pouquinho de azeite e vou passar um azeitezinho nela. Vou pegar um pouquinho de sal. Posso ou não colocar umas ervas, eu vou colocar um pouquinho de erva. Aqui em cima é a nossa primeira pizzinha pré-assada. É super importante lembrar dessa história do pré-assado. Por quê? Porque conforme eu falei para vocês, essa aqui não é uma massa de pizza super tradicional. Eu botei quase 10% de óleo nela, então ela vai lembrar muito mais um biscoito do que uma massa. Vou colocar um pouquinho de sal aqui em cima, se quiser um pouquinho de erva, e vou levar para a fryer. Vou pegar um pouquinho de ervas, vou botar um pouquinho aqui em cima. Lembrando, essa aqui é uma basezinha pré-assada de uma pizza, entre aspas, mais facinho de fazer, baratinho. Vou botar um pouquinho de sal, ok? E já vou levar para air fryer. Já tenho a air fryer aquecida,
Vou pegar essa bandejinha que já vem nessa air fryer incrível. Venho com todo cuidado, coloco minha massinha aqui. Vou pro forno e vou assar por mais ou menos 10 minutos, ok? Enquanto ela assa, essa air fryer tem uma coisa incrível. Se você quiser olhar a massa, olha lá, ó. Você acende a lampadinha e você consegue enxergar lá dentro. Adoro essa air fryer. Vamos lá, vamos abrir a outra massa. Mesma coisa, um pouquinho de farinha. Vamos começar a abrir minha massa. E essa daqui eu vou fazer já com molhinho de tomate. Eu não vou fazer ela em bianco. Vou fazendo ela um pouquinho de farinha. Não precisa encher de farinha, tá? Vai sempre fazendo esse... Eu queria saber fazer pizza bem. Eu sou corajoso, metido, mas no final sai. E é muito legal fazer pizza. A gente vai dando um jeitinho, botando ela aqui, vai espalhando, vai vendo onde ficou mais grosso, vai sentindo a massa. É muito legal fazer pizza. Eu gosto de fazer e gosto de fazer com as crianças, porque além de ser delicioso, toda criança gosta de pizza. Essa brincadeirinha aqui de fazer, e não precisa ficar perfeitinha, não somos pizzaiolos, nem pretendemos ser. Queremos a gente se divertir, queremos é passar um bom momento na cozinha. Vou abrir um pouquinho mais para cá, acho que está um pouquinho mais grossa aqui. Vamos deixar nossa pizza, nossa massinha dar uma descansada. Cada vez que a gente mexe nela, é natural, a rede de glúten trabalha e aí ela fica um pouquinho mais disforme, ó. Aí você vai, olha, dá mais uma puxadinha, empurra mais um cantinho, empurra mais do outro, deixa ela mais circular. E vamos deixar essa aqui descansando enquanto a outra tá assando. Vem aqui dar uma olhada numa coisa. Olha como a massinha já começou a assar. Fica muito legal. Isso daqui é super importante. Por se tratar de um forno que tem... Air fryer é um forno que trabalha com no máximo 200 graus, o cozimento da massa é muito mais lento que um forno de pizza normal, que vai a 300, 350 graus. Então ela não tem aquele queimadinho, ela não assa tão rápido e por isso pré-assar essa massa é fundamental. Por quê? Porque se eu pegar a massa aqui agora, colocar o molho de tomate, já colocar o recheio e colocar lá, o que vai acontecer? Não vai assar, vai ficar crua, não vai ser legal. Então, entre os ingredientes que eu brinquei no começo e falei que o tempo é ingrediente, a gente precisa, para esta receita, esperar assar bem essa massa para conseguir, então, um melhor resultado. É incrível, a bordinha já começou a inchar, tá com 12 minutos, então eu vou começar a terminar a minha pizza, que não é em bianco, é com molho de tomate. E aí vou tomar o mesmo cuidado, tá? Eu não vou encher isso aqui de molho de tomate, eu vou esfregar um pouquinho de molho de tomate nela, porque se eu umedecer demais a massa, o que vai acontecer? Massa não vai assar, vai ficar com gosto de cru, a digestão é horrível, então esses cuidados são fundamentais. Vamos lembrar, mais uma vez, eu já falei, mas vou repetir, é super importante a gente pré-assar essa massinha, tá? Se você for fazer em casa, e eu espero que você faça, por favor, respeita esses tempos, porque eles são ingredientes, eles fazem parte do sucesso dessa receita. Tá com 15 minutos de assado. Vou tirar aqui para vocês verem. Olha que sensacional. Ó. Tá quente ainda e já tá crocante. Lógico, vamos esperar. Opa! Fiz um pequeno acidente de trabalho aqui, mas nada que comprometa o sucesso da nossa receita. Vamos colocar a nossa pizza vermelhinha para assar mais 15 minutos. Separei um tomate, um pouquinho de queijo mussarela, vou pegar uma abobrinha, vou fazer um pouquinho o recheio e vou marcar uma diferença. Normalmente nós brasileiros colocamos bastante recheio.
E não tem nada contra, aliás, sou super favorável a isso. Mas na Itália eles colocam pouquíssimo recheio, porque para eles uma das coisas que é importante não é só o recheio, mas o sabor da massa em si. Para essa massa aqui, apesar de ser muito simples, vou fazer com recheio bem econômico, porque eu quero essa crocância, eu quero essa mordida, eu quero esse sabor. Eu vou jogar essa casquinha de alho fora. E aí eu tenho um dente de alho aqui. Eu vou partir ele mais ou menos no meio. Ok? Vou pegar minha pizzinha que tá, ó, durinha, crocantezinha, e vou esfregar alho nela, ok? Eu não quero alho, eu quero só o cheirinho do alho. Então vou esfregar bem o alho, já tá bom, ok? Vou pegar a abobrinha e vou cortar fatias bem fininhas de abobrinha. Eu não quero fatias grossas, quero fatias bem fininhas. Uma meia dúzia de fatias. Tá bom aqui. Vou deixar ela aqui. Vou colocar as minhas fatiazinhas de abobrinha como se fosse uma... A gente na cozinha, eu vou cortar mais uma fatia só para fazer bonitinho. Eu falei 6, mas vou colocar 7. A gente chama de rosácea. Fazer como se fosse uma rosinha, uma plantinha, uma florzinha. Só para ficar mais estético, mais bonito. Ok? Já tem o sal lá embaixo. Preciso colocar mais sal? Lógico que não. Puxa, eu podia dar um toquezinho aqui. Então eu vou pegar uma folha de manjericão e vou rasgando pedacinhos assim, ó. Super importante rasgar com a mão. Por quê? Se eu pegar e cortar ele com a faca, o manjericão oxida, vai ficar preto. Se eu rasgar ele com a mão, não. Então eu vou rasgando pedacinhos de manjericão e vou colocando aqui. Se você gosta desse tipo de combinação, uma coisa que eu adoro é colocar aqui hortelã. Em vez de botar esse tanto de manjericão que eu estou colocando aqui, você pode colocar manjericão e hortelã. Adoro essa combinação. Vou botar um pelinho de sal aqui só por cima. Um fiozinho de óleo de oliva. E assim que a minha pizza de tomate, vem cá ver como ela tá ficando bonita. Inflando as beiradas, secando, ganhando, deixando de ficar vermelha, ficando mais alaranjada, desenvolvendo sabor, textura. Falta mais ou menos 3, 4 minutos para terminar. Vou pegar a minha pizzinha que tá aqui, semi-pronta. Um pouquinho de queijo parmesão. Vou ralar aqui no meu ralinho caseiro. Afinal de contas, lembra, cozinha na sua casa igual eu cozinho na minha. E vou jogar um pouquinho de queijo aqui em cima. Quer bastante queijo? Põe bastante queijo. Eu não vou colocar muito queijo agora. Vou deixar aqui na tábua, porque eu vou usar na outra pizza. Que legal que fica, cara. É incrível. Eu adoro essas receitas que não são as originais, não são as melhores, mas são fáceis, são baratas, são gostosas e ó, na air fryer. Vamos lá, dessa vez eu vou usar o meu pegadorzinho da air fryer. Dá uma olhada nessa massinha. Fica muito legal, vou tirar com a mão mesmo. Já tá crocantezinha e essa já tá crocante. E essa bandejinha aqui, ó, eu vou colocar a minha abobrinha e vou colocar de 5 a 7 minutos só para terminar de cozinhar, dourar esse queijo, derreter esse queijo, né? Porque nessa temperatura, na verdade, ela não vai dourar muito, mas os sabores vão funcionar ali dentro. Enquanto isso, eu pego a minha pizzinha com molho de tomate, que não é em bianco. Vou pegar uma fatia de queijo e vou colocando assim, ó, pedaços de queijo. Lembra que eu falei para vocês? Eu não vou encher a minha massa de queijo, não vou fazer. Eu quero um pouco, quero o sabor do queijo, lógico, mas eu não quero
lotado, essa é a massinha mais delicada, eu estou trabalhando numa temperatura menor, eu tenho uma série de cuidados para trabalhar aqui, então eu vou me proteger um pouquinho dentro de uma tradição italiana que é de valorizar mais a massa do que o recheio, ok? E essa massinha é muito legal. Vou cortar umas fatiazinhas de tomate bem fininhas, ok? Olha as finurinhas delas, bem fininhas. A mesma coisa que as abobrinhas, a gente corta fininho por quê? Porque se eu botar muito grossa essa fatia aqui, durante o cozimento ela vai soltar água e não vai deixar minha pizza crocante. Então a gente não está economizando, a gente está tirando partido e entendendo que essa massa tem especificidades, e a técnica que eu vou aplicar nela é uma técnica diferente de uma pizza tradicional. Vou botar um pouquinho de sal. A outra massa, quando eu assei, eu já coloquei sal. Nessa daqui eu não tinha sal, por isso que eu estou botando sal agora. Um fio de azeite de oliva. Esperar uns minutinhos para tirar a nossa primeira pizza em bianco. Vida, delícia. E depois a gente termina. Vou assar as duas pizzas e a gente experimenta junto. Bora lá. Pizzinha, vamos tirar ela da air fryer. Já ficou incrível, dá uma olhadinha nela. Eu vou deixar ela descansando aqui. Vou colocar minha pizza de mussarela, vamos dizer assim, aqui dentro, mais 5 minutinhos. E depois a gente aquece as duas juntas e serve. Olha que legal que fica essa massinha. Eu queria mostrar isso para vocês, ó. Ela tá quente e olha como ela já é firmezinha. Então é uma massa diferente de uma pizza normal. Ela é uma massa mais parecida com um biscoito, mais barulhenta. É incrível essa receita. 5 minutinhos eu volto. Falta um minutinho pra gente terminar aqui. Eu vou pegar então aquele queijinho parmesão. Vou ralar mais um pouco para dar o acabamento na nossa pizza. Que delícia. Vou pegar a minha pizza que estava aqui dentro. Dá uma olhada. Não vou tirar ela da minha assadeira ainda, mas já vou pegar a outra e colocar aqui embaixo e deixar ela reaquecendo. Enquanto isso, queijo parmesão. Quando a outra ficar aquecida, eu também vou botar mais um pouquinho. Aliás, eu vou botar já. Vamos abrir aqui com muito cuidado. Mais um queijinho, só para não jogar fora e também não exagerar no recheio. Mais um pouquinho de queijo parmesão. Olha lá, acabou. Vou pegar essa daqui e vou colocar por cima. 2, 3 minutos. Simples, fácil, gostoso, e acompanha até o finalzinho que vou mostrar para vocês. Falta pouquinho para a gente servir. Eu queria pedir a atenção de vocês de novo para olhar isso aqui, ó. Olha o tamanho que tá essa massa, olha a textura dela. Ah, tá incrível. Obviamente agora, se eu deixar ela desse jeito, ela vai ressecar. Então eu vou cobrir ela com um paninho. Para evitar dela secar demais. Eu fiz questão de deixar para mostrar para vocês como as coisas trabalham, com uma... não para, elas continuam crescendo. Você pode deixar 1, 2 dias, se você quiser guardar mais tempo, leva daqui para a geladeira para fazer à noite, para fazer a hora que você bem entender. É muito legal esse processo. E bora terminar nossas pizzinhas. Vou pegar a nossa pizza de mussarela e vou servir ela em cima de um prato verde. Vou pegar nossa pizza em bianco e vou servir em cima de um prato vermelho. Agora é dar aquele acabamento.
Um fio de azeite de oliva, generoso, eu gosto de azeite de oliva. Nesta pizza em bianco é legal colocar um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou pegar meu moedor de pimenta para terminar. Na minha pizza que já tem manjericão, eu vou colocar uma beldroega. Na pizza que não tinha manjericão, eu vou colocar o quê? Manjericão, lógico. Rasgar ele, folha grande, vamos rasgar ela. Assim, ó. Olha que delícia. Olha que incrível. Pimenta do reino. E eu preciso mostrar a última parte para vocês, que é a crocância dessa pizza. Dá uma olhada, ó. Ó. Lembra que eu falei que essa massa lembra mais uma massa de biscoito do que uma massa clássica de pizza? Por quê? Porque eu botei azeite de oliva, eu fiz ela de propósito para poder assar na airfryer. Super crocante. Pizza com gosto de infância. Ó. É incrível, maravilhoso, fácil. Se você curtiu essa receita, se inscreve no canal, dá um like, ativa a notificação, compartilha, faz tudo o que eu sempre falo. E para quem acha que air fryer não faz pizza, tem aqui uma receita.